Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Leonardo Ataíde, eu sou advogado e eu resolvi fazer, na verdade, esse vídeo para mostrar um pouco de como é a rotina, né, de um advogado que precisa consultar processos, precisa fazer o seu trabalho minimamente e, inclusive, demonstrar a relevância, né, de você ter um sistema também de organização para poder fazer a gestão de seus trabalhos, né? E é o que eu normalmente faço. Eu, como advogado, tenho também uma tendência de fazer justamente com experiência no meu dia a dia e buscar sempre aquilo que é mais pertinente, aquilo que é muito melhor em termos de aumento de produtividade. Então, no caso, eu fiz um teste, usando, como já uso o Linux já há algum tempo, eu diria que nos últimos 2 anos, né, eu me dediquei a só utilizar o Linux, mas aí eu resolvi apenas voltar a usar o Windows como talvez a última cartada, quem sabe, porque existem alguns aplicativos que realmente só funcionam no Windows. Aplicativos esses que são instalados realmente nativamente. Sendo que, claro, você consegue utilizar no Linux, né, em algumas versões web, como no caso do Evernote, que é essa daqui que eu estou utilizando, e que, confesso, não sinto falta nem um pouco da versão que existia no Windows, até porque existiam algumas situações ali desagradáveis, como lentidão, algumas sincronizações também, que não ocorriam. Mas assim, eu fiz esses testes e aí nessa máquina que eu estou agora, que é a máquina do escritório, que é a minha workstation, a minha máquina que não sai aqui do escritório mesmo, o desktop. E aí eu fiz uns testes. Primeira coisa, sincronização do horário. Uma coisa simples. Aqui, aparentemente, nós estamos a falar aqui de, supostamente, 14h37, que seria o horário supostamente. Na verdade aqui eram mais ou menos 11 horas da manhã. Então o Windows não estava sincronizando, e não sincronizou de jeito nenhum. Ele pedia até que eu colocasse aqui o fuso horário e ativasse, colocasse que eu estava autorizando o envio de minha localização para os aplicativos, e mesmo assim não funcionou. O Bluetooth Speaker também de jeito nenhum estava conectando. Eu fiz de tudo aqui para que isso pudesse ser feito. Aí eu também tive que procurar drivers, e até cheguei a olhar isso com calma, e realmente aí emparelhava e parava, voltava. Aqui não teve jeito, ele não emparelhou. Eu poderia continuar, talvez desinstalando, instalando, buscando uma versão, talvez uma versão legada, não sei. Só sei que esse é um alto-falante que eu tenho aqui, muito bom, por sinal, recomendo até esse R1700, muito bom, mas ele não funcionou. Chegou a funcionar um momento, depois parou. E aqui mais uma vez para mostrar, apesar de dizer conectando, não conectou. E até coloquei aqui, conectou, conectou. Aí depois eu só queria que ele fosse conectado automaticamente, como ocorre no GNU Linux, que é o meu caso aqui. Novamente a questão da sincronização, use CPU e memória RAM. Uma coisa assim inacreditável. Mesmo em idle, você vê que aqui 17 GB. Ah, tá, mas ele usa porque o sistema precisa. Ok. Isso até é algo que se poderia até avaliar, se poderia até contestar de alguma forma e justificar, em algumas situações. Mas honestamente, não vejo isso como algo interessante. O uso inteligente da memória RAM, ok, você está usando porque também existe uma demanda específica. O sistema vai ficar estável porque está usando mais memória RAM? Não, isso não é justificativo. Honestamente, não é justificativo. Mas tudo bem, e eu tenho uma quantidade razoável de memória RAM. Impressora. Eu instalei então o Windows nessa máquina do zero, e a impressora não foi detectada automaticamente. Então o próprio Windows não foi capaz de fazer isso. Então eu tive que entrar no site para buscar isso. Não tem nada demais, mas eu quero dizer em relação à facilidade, que muita gente vende essa ideia de que no Linux é muito difícil, é complicado, balela.
Então, vocês percebem que o Windows não foi capaz de encontrar, então, a versão do driver. Aqui, algo... me perdoe, antes disso, né? Eu vou até abrir essa imagem para mostrar que quando você iria baixar os drivers, ele mandava você ir para uma página, né? Uma página específica do Windows, né? No caso da Microsoft, mas que simplesmente não resolvia absolutamente nada. E aqui é algo também surpreendente. Esse é um programa que eu particularmente gosto, que é o Opus Directory, que é um tipo de explorador de arquivos, um File Explorer do Windows mais otimizado, né, mais completo, com muitas funcionalidades. Mas é um programa pago, né, um programa proprietário. E, impressionantemente, travou. Algo que é assustador. E aqui foi a questão do WhatsApp, né? Mandando uma mensagem para um cliente, né? Eu tive uma audiência ontem, e simplesmente quando você mandava escrever aqui, você tentava escrever alguma coisa aqui, você não conseguia. Ficava com o cursor do mouse em cima das palavras, e assim, o aplicativo nativo, né, que você instala aqui, travando, muito ruim. Demora absurda para você poder também fazer a transferência de um arquivo para um pendrive. Outra coisa assim que é inacreditável. Uma limitação certamente no sistema de arquivos do próprio Windows. Então eu só fiz questão de colocar isso em pauta para começarmos, né, uma série de vídeos para demonstrar que é possível sim você produzir, você conseguir fazer o que você precisa no Linux sem nenhuma dificuldade. Um outro exemplo disso, você que tem uma placa de vídeo, você que tem aí uma NVIDIA, que é o meu caso, então vamos imaginar que você queira que você simplesmente resolva verificar o driver. Então aqui eu tenho um 580.65, que é a última versão que está aqui no gerenciador de drivers, né? Aqui no próprio Mint, no caso do Linux Mint, isso vale para praticamente a maioria das distribuições. Você consegue baixar diretamente do site da NVIDIA e você instala o módulo do driver específico, ele vai ser carregado e vai ficar como algo pré-loadado já dentro do seu sistema operacional depois que você instalar. Então a versão anterior vai ser retirada e vai ser colocada essa versão no caso que você escolher. Eu optei por escolher a versão que está aqui dentro do gerenciador. Então ele já me diz aqui qual é a recomendado, né, qual é o driver recomendado, e já coloquei esse. Quando você entra nesse gerenciador de drivers, você apenas escolhe, dá OK, aplica a mudança, ele já carrega então o driver mais recente e você consegue fazer funcionar. E aqui, inclusive tem uma opção de você escolher o modo de desempenho, a economia de energia, etc. Eu confesso que eu nem mexi nisso aqui ainda, mas eu tenho essa opção. E como vocês podem ver, eu estou usando, né, eu estou usando aqui, deixa eu apagar esse aqui, ele já estava até aberto aqui, então eu vou aproveitar e vou abrir o outro aplicativo, que na verdade é um pacote, né, para verificar a questão da temperatura. Então aqui vocês podem observar que eu estou utilizando, né, um sistema muito leve, incrivelmente leve. Claro que eu tenho um tipo de neurose em relação a qual kernel, né, que eu vou escolher, que eu vou optar, otimizações específicas, que eu gosto sempre de pensar em performance, porque quando eu faço isso na minha máquina, que também é uma máquina, eu diria, robusta, eu posso fazer isso numa máquina que não tem um hardware tão assim complexo, né, uma coisa tão densa, tão parruda como o que eu tenho aqui. Então, o que eu posso dizer na verdade é que com o Linux você vai ganhar desde o começo. Primeiro que você vai ter uma performance que jamais o Windows vai dar, e nem mesmo o macOS, respeitando, claro, as opções de cada um. Porque a questão do macOS ou do Windows, tudo aquilo que é vendido como uma solução
depende muito do rádio que você tem. Se o rádio que você tem, na hora que você for usar o Windows, for um rádio modesto, você terá dificuldades com certeza de produzir. Terá dificuldades com certeza de fazer tudo que você precisa, porque o Windows hoje, pelo menos o Windows 11, ele tem sido muito criticado porque ele justamente demanda um hardware minimamente, eu diria, robusto. Ou seja, ele quer que você, quer dizer, o Windows ele quer que você tenha mais memória RAM, ele quer que você tenha um processador com mais núcleos, com mais threads, para fazer o básico, mesmo quando o sistema não está ali fazendo nada demais, não tem nenhum tipo de necessidade de você fazer uma edição de um gráfico, de um vídeo, de você abrir aplicativos, né, de arquitetos, né, que normalmente demandam uma placa de vídeo. Mesmo quando você não está fazendo nada assim de pesado, você acaba necessariamente sentindo que o sistema ele vai ficando aos poucos lento, ele começa a travar, ele começa a ter congelamentos aleatórios e você não sabe explicar, você não sabe dizer. Aí você pode fazer com muitos, como eu, né? E começar a buscar a origem disso. Aí você vai atrás do visualizador de eventos, você vai tentar ver os registros lá, os logs do que acontece realmente no sistema por baixo dos panos, mas mesmo assim você não vai conseguir encontrar realmente uma causa precípua. E você vai encontrar ali os processos que são abertos, mas por que disso? Um outro exemplo é quando você tem um SSD ou quando você tem especialmente um HDD, mas até no SSD isso é viável de se fazer, que é a famosa desfragmentação. No caso do Windows, quando você usa um SSD, quando você usa um HDD, em algum momento você vai precisar fazer a desfragmentação, porque em determinado momento você começa a verificar que existe ali um conjunto de blocos que começam literalmente a se separar, a se fragmentar, e isso faz com que o HDD ou o próprio SSD fique mais lento com o tempo. E quando existe uma lentidão nesse sentido, o tempo de acesso também das informações do disco começa a aumentar, mesmo quando você tem um SSD com uma transferência de dados, com uma leitura muito rápida. E aí para isso você precisa utilizar alguns softwares. Então você vai utilizar o que o próprio Windows fornece, o Defraggler, tem um desfragmentador nativo no próprio Windows, mas ele é bem limitado, ele até funciona, mas é bem limitado. Aí você vai fazer checagens, né, no próprio, seria terminal, né, no CMD ou CMD do Windows, ou você vai fazer como eu fiz, você vai atrás de uma solução proprietária. E tem soluções proprietárias como antigamente o Perfect Disk, o Perfect Disk, que era de uma empresa, ficou por, salvo engano, mais de 40 anos, um software muito bom por sinal, inclusive também tinha uma versão para servidores Windows, claro, muito boa a versão realmente, ali o software é muito bom, e depois ele foi descontinuado e apareceu uma outra solução que eu inclusive utilizei recentemente. Então percebam, você precisa então de um aplicativo para você poder desfragmentar o disco, porque o próprio sistema de arquivos do Windows, com o tempo, e o próprio sistema operacional acaba fazendo isso sem você querer, sem, digamos assim, algo que pudesse ser atribuído a você, usuário. Então você apenas liga o computador, você acessa o navegador, você abre seu e-mail, você baixa arquivos, você envia áudios, envia textos, você escreve seus textos no Microsoft Word ou no LibreOffice ou no aquele TextMaker, assim, tem várias soluções, Google Docs, mas enquanto você está lá redigindo um documento, o sistema está, de certa maneira, por baixo dos panos, se desorganizando e começa a ficar mais lento. E aí você com o tempo fica pensando, poxa, por que está acontecendo isso? Aí você vai ser induzido a acreditar que precisa trocar o SSD, precisa trocar o seu HDD, precisa colocar um processador mais rápido, precisa colocar mais memória RAM. Tudo isso porque o sistema vai empurrando você a esses gargalos, justamente porque cada vez mais existem mais serviços que estão sendo executados sem você saber, drenando, portanto, toda a sua performance, ou pelo menos fazendo com que você sinta que o seu computador não é mais o mesmo. E é quando você instala o Linux, você percebe que a sua máquina parece que foi anabolizada. A impressão que dá
é que você comprou uma máquina nova. É inacreditável. É como se você tivesse realmente, assim, sido levado para 10 anos depois. É inacreditável. A máquina fica muito rápida, a máquina fica extremamente responsiva, e tudo aquilo que você fazia no Windows, você faz aqui no Linux. E em relação ao próprio Windows, eu queria até dizer isso. Quando a gente vai para o GitHub, que no caso é esse daqui, que é talvez um dos maiores ambientes, talvez o maior ambiente hoje para você conseguir encontrar soluções que são feitas dentro de um contexto colaborativo. Então você vem aqui e encontra diversas soluções feitas por pessoas, por desenvolvedores, por empresas que querem que as pessoas passem a utilizar soluções normalmente de software livre. Soluções que não são soluções proprietárias. Então você pode chegar aqui, baixar, testar, utilizar de graça. Você pode doar, você pode contribuir para o projeto, mas eu queria falar um pouco sobre esse Winbolt aqui. Esse Winbolt, ele é literalmente a possibilidade de você rodar aplicações que são nativamente feitas para o Windows dentro do Linux. Então o que é que você faz aqui é simplesmente rodar um Windows em Docker, que é um container. Então ele vai rodar aqui, você vai instalar, vai escolher qual é a configuração que você quer e você vai ter acesso aos aplicativos. Os aplicativos que você tem no Windows, você pode rodar dentro do Linux. Então, assim, por mais que seja ainda uma solução incipiente, está no começo, mas já é um começo. Esse é o ponto. Então, assim, meu amigo, minha amiga, você que é advogado, você que é estudante de direito, você que é de qualquer área, que pensa que precisa investir muito dinheiro, precisa realmente pagar aí uma licença caríssima, porque só assim você vai passar a ser produtivo, porque você vai estar com uma versão do Windows original. Tá tudo certo, se você tem esse pensamento não tem problema, mas assim, você não precisa verdadeiramente gastar milhares de reais para poder trabalhar, para você poder editar um vídeo, para você poder editar um áudio, para você poder abrir um PDF, para você poder, um exemplo, para você poder falar com alguém, no caso de um advogado falar com um julgador, fazer uma sustentação oral por videoconferência com um microfone de qualidade e utilizar um redutor de ruído para que aquilo que você digita no teclado, aquilo que você faz aqui na mesa não seja ouvido. Aí você, para poder ter um redutor de ruído no Windows, você vai optar por um redutor de ruído proprietário de um software específico. Tem até soluções aí que oferecem até essa vantagem de você conseguir, por meio de uma inteligência artificial, até com a placa de vídeo, no meu caso, da minha placa de vídeo aqui, eu consigo até no Windows fazer isso. Mas no caso do Linux, você tem uma infinidade de vantagens, porque aqui, por exemplo, eu tenho o Easy Effects, que é uma solução em que eu consigo aplicar aqui o redutor de ruído. Os efeitos todos aqui, todos os efeitos que estão aqui. Aqui eu não alterei nada, absolutamente, mas aí para ativar, pronto. Já estou aqui com o redutor agora ativado. Eu, inclusive, não ativei na gravação desse vídeo, agora comecei a ativar. Vamos ver se vai ter algum tipo de resultado. Mas o que eu queria dizer é que as vantagens são inúmeras. Tá? Então, quem quer começar, por favor, quem tem alguma dúvida, quem por acaso acha que não é o momento ou que não faz sentido migrar para o Linux, não tem problema, você pode até fazer um teste. O que eu desafio você é apenas a ter a curiosidade de pensar em algo novo, algo diferente, e eu diria assim, com todo respeito, algo melhor. Se você pensa em segurança, se você pensa realmente na soberania dos seus dados pessoais, na proteção dos seus dados e soberania da sua vida digitalmente, pense no Linux com carinho, porque talvez hoje seja não vou dizer talvez a última, mas uma das últimas possibilidades que a gente ainda tem de pensar em segurança
no país e no mundo, né, como um todo. Acho, inclusive, para garantir que a gente tenha mais liberdade, para que a gente possa escolher as soluções que são as melhores para nossas necessidades, né, e não ficar dependendo realmente de Big Techs, que, claro, elas vão sempre almejar lucro, né? Eu não estou aqui dizendo que não faz, digamos assim, sentido você às vezes querer investir numa solução proprietária, você investir numa solução paga, mas eu posso dizer que você não depende delas. Você pode escolher algumas até, né, como realmente algo salutar em algumas situações específicas. Eu posso dizer que eu, né, hoje, eu não estou nem de longe com 10% de soluções pagas. Tenho pouquíssimas soluções que eu realmente pago, que são soluções proprietárias, né, em que eu realmente, por eu já estar também habituado a utilizá-las há alguns anos e realmente eu posso dizer que com carinho, né, que eu ainda as mantenho no meu dia a dia. Mas assim, no geral, né, o que eu utilizo é basicamente software livre, né, com muita tranquilidade. E aquelas soluções que eu utilizo e que eu sinto que eu estou tendo muitos ganhos, e não falo de ganhos financeiros, mas assim, ganho de produtividade, pensando também na minha segurança, na segurança dos dados dos meus clientes como advogado, de meus parceiros, eu contribuo, eu faço uma doação, eu participo do projeto, eu preparo uma documentação. Então tudo isso é uma maneira que a gente tem também de contribuir, de colaborar, porque essa é talvez uma das grandes vantagens do software livre, é você poder participar de uma grande comunidade em que cada um participa da contribuição. Cada um tem condição de chegar ali e fazer alguma coisa para poder melhorar o ambiente computacional como um todo. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes papéis que você e que nós podemos exercer no mundo de hoje. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção. Leonardo Ataide, e nos acompanhe aqui no canal Ataide Lab. Um grande abraço.